Você sente que está preso ao passado? Que por mais que tente, ainda carrega os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos medos? Talvez você já tenha tentado mudar de vida sozinho, mas sempre acaba voltando para a mesma rotina, para os mesmos pecados. Mas hoje eu quero te dizer algo poderoso. Em Cristo, você pode ser uma nova criatura. Se você deseja uma transformação real e definitiva, fique comigo até o final deste vídeo. Deus tem um novo tempo para você, mas é preciso dar o primeiro passo. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, vamos mergulhar nessa verdade que pode mudar sua vida para sempre. O que significa ser uma nova criatura? Muitas pessoas acreditam que mudar de vida é apenas adotar novos hábitos, tentar ser uma pessoa melhor ou se esforçar para errar menos. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira transformação não vem do esforço humano. Ela vem do novo nascimento em Cristo. Ser uma nova criatura não é apenas mudar por fora, mas ser transformado por dentro. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo não diz que seremos reformados ou melhorados, mas sim que nos tornamos algo completamente novo. Isso significa que Deus não quer apenas ajustar alguns comportamentos na sua vida. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, com uma nova identidade, um novo propósito e uma nova natureza. Mas o que realmente muda quando nos tornamos uma nova criatura? Nossa posição diante de Deus. Antes, éramos pecadores separados dele, mas agora, em Cristo, somos perdoados e chamados filhos de Deus. João 1:12. Nosso coração é transformado. Antes, vivíamos para nossos próprios desejos, mas agora desejamos agradar ao Senhor. Ezequiel 36:26. Recebemos um novo propósito. Deus não nos transforma à toa. Ele nos chama para uma vida de intimidade com Ele e para cumprir um chamado. Efésios 2:10. Muitas pessoas tentam mudar, mas não conseguem porque querem fazer isso sozinhas, sem Cristo. Mas Jesus disse a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Isso significa que não basta tentar mudar. É preciso nascer de novo. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso me tornar uma nova criatura? Nos próximos passos vamos entender o que realmente acontece no novo nascimento e como viver essa transformação na prática. Como acontece o novo nascimento? Muitas pessoas acham que nascer de novo significa apenas mudar de religião ou começar a frequentar uma igreja, mas a Bíblia nos ensina que o novo nascimento é uma transformação profunda que vem de Deus e não do esforço humano. Quando Jesus conversou com Nicodemos, um líder religioso dos judeus, ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos ficou confuso e perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? João 3:4. Então Jesus explicou que esse nascimento não é físico, mas espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Mas o que isso significa na prática? Como alguém nasce de novo? Arrependimento verdadeiro. O primeiro passo para o novo nascimento é reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Isso significa dar as costas para a vida antiga e desejar uma transformação genuína, fé em Jesus Cristo. Não basta apenas querer mudar. A verdadeira mudança acontece quando depositamos nossa fé em Jesus. Em Romanos 10:9, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O novo nascimento acontece quando entregamos nossa vida a Cristo e recebemos a salvação. A obra do Espírito Santo. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele nos transforma por dentro e nos dá um novo coração, como Deus prometeu em Ezequiel 36:26. E vos darei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito novo. O novo nascimento não é apenas um sentimento momentâneo, é uma transformação real que muda nossa identidade e nos faz filhos de Deus. A partir desse momento, deixamos de viver dominados pelo pecado e passamos a caminhar em novidade de vida. Se você deseja essa transformação, saiba que Deus está pronto para fazer algo novo em você. Nos próximos passos, vamos entender como viver essa nova vida e se desprender completamente do passado. Como se desprender da vida antiga? Muitas pessoas aceitam Jesus e começam uma nova caminhada, mas sentem dificuldade em deixar para trás a vida antiga. O passado tenta voltar. Os velhos hábitos insistem em aparecer e, muitas vezes, o inimigo tenta convencer que nada mudou. Mas a palavra de Deus nos ensina como se libertar do passado e viver plenamente o novo de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que, quando nos tornamos uma nova criatura, nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo declara: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que não somos mais escravos do pecado. Não pertencemos mais ao passado. Agora pertencemos a Deus. Mas na prática, como se desprender da vida antiga? Renove sua mente diariamente. Nossa transformação começa na maneira como pensamos. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos ensina: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que, para deixar a vida antiga para trás, precisamos substituir pensamentos negativos, pecaminosos e destrutivos pela verdade da palavra de Deus. Abandone velhos hábitos e influências. Muitas vezes, o que nos prende ao passado são as coisas que ainda mantemos. Amizades tóxicas, lugares que nos afastam de Deus, vícios e comportamentos que não refletem a nova vida em Cristo. Em Colossenses 3:9 e 10 está escrito: Vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Ou seja, deixar a vida antiga exige uma decisão prática de romper com tudo o que nos afasta de Deus. Fortaleça sua vida espiritual. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais longe estaremos do pecado. Ore diariamente, busque a presença do Espírito Santo e tenha uma vida de comunhão com Cristo. Em Mateus 26:41, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração nos fortalece para resistirmos ao que tenta nos puxar de volta. Declare a sua nova identidade. O inimigo sempre tentará trazer lembranças do passado para fazer você se sentir indigno, mas você não é mais a mesma pessoa. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Declare isso sobre sua vida todos os dias. Se desprender da vida antiga é um processo diário, mas quanto mais você caminha com Deus, mais forte você se torna. Nos próximos passos, vamos aprender como viver plenamente essa nova vida e permanecer firmes no propósito de Deus. Como viver plenamente a nova vida em Cristo. Se desprender do passado é um passo essencial, mas o que vem depois? Como viver a nova vida que Deus tem para você de forma plena e verdadeira. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas continuam vivendo como se nada tivesse mudado. A Bíblia nos ensina que a nova vida em Cristo é um caminho de transformação diária, crescimento espiritual e intimidade com Deus. Em Efésios 4:22-24, Paulo nos ensina que devemos deixar a velha natureza e nos revestir do novo homem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Mas, como viver essa transformação na prática? Tenha um relacionamento profundo com Deus. A nova vida só pode ser vivida plenamente se estivermos conectados com Deus. Isso significa orar todos os dias, ler a Bíblia e buscar a presença do Espírito Santo. Em João 15:5, Jesus disse: Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quanto mais perto de Deus,
mais forte você será para viver essa nova vida. Ande no Espírito, não na carne. Agora que você é uma nova criatura, não pode mais viver segundo os impulsos da carne. Em Gálatas 5,16, a palavra diz: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que você deve escolher, todos os dias, obedecer a Deus e rejeitar aquilo que te afasta dele. Descubra e viva o seu propósito. Deus não te transformou à toa. Ele tem um chamado para a sua vida. Em Efésios 2,10 está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pergunte ao Senhor qual é o propósito que Ele tem para você e se disponha a viver essa missão. Mantenha comunhão com outros cristãos. Não tente viver essa nova vida sozinho. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Hebreus 10:25 nos ensina: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão com irmãos na fé fortalece sua caminhada e te ajuda a crescer espiritualmente. Seja luz e testemunho para o mundo. Agora que você vive uma nova vida, sua missão é ser um exemplo para outros. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Deixe sua transformação ser vista e influencie aqueles ao seu redor, para que também conheçam a verdade que liberta. Viver plenamente a nova vida em Cristo é um processo diário, mas Deus te fortalece em cada passo. Nos próximos momentos, vamos entender como permanecer firme até o fim e nunca voltar para a vida antiga. Como permanecer firme e nunca voltar atrás? Muitas pessoas começam a caminhada com Cristo, mas depois de um tempo sentem dificuldades, enfrentam tentações e acabam voltando para a vida antiga. No entanto, Deus não te chamou para começar bem e desistir no meio do caminho. Ele quer que você permaneça firme até o fim. Jesus nos alertou sobre isso em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, uma vez que decidimos viver para Cristo, não podemos mais viver presos ao passado. Mas como se manter firme e nunca retroceder? Fortaleça sua fé diariamente. O segredo para permanecer firme é se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Em Josué 1:8, Deus nos orienta: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Quanto mais conhecemos a verdade, mais fortes nos tornamos contra as tentações e desafios. Ore sem cessar. A oração é sua arma para vencer as batalhas espirituais. Em 1 Tessalonicenses 5:17, a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Isso não significa que você precisa estar de joelhos o tempo todo, mas que sua vida deve ser uma conversa constante com Deus. Se afaste de tudo que pode te desviar. Muitos que voltam para a vida antiga fazem isso porque não cortaram os laços com aquilo que os afastava de Deus. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Se algo ou alguém está te puxando para trás, se afaste. Esteja rodeado de irmãos na fé. Viver sozinho na caminhada cristã é perigoso. Precisamos uns dos outros para crescer e ser fortalecidos. Hebreus 10:25 nos incentiva: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Envolva-se com uma igreja, tenha amigos de fé e aprenda com aqueles que já caminham há mais tempo com Deus. Nunca perca a visão do seu propósito. Deus tem um chamado para a sua vida. Se você mantiver os olhos no seu propósito, não será atraído pelo passado. Paulo declarou em Filipenses 3:13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Se você deseja permanecer firme e nunca mais voltar à vida antiga, faça dessas verdades a base da sua caminhada com Deus. Ele te chamou para viver uma transformação completa e te dará forças para continuar até o fim. Agora é sua decisão. Você vai seguir firme ou vai olhar para trás? Escolha hoje permanecer no novo de Deus e viver tudo o que Ele tem para você. Agora você sabe que Deus te chamou para viver uma nova vida, livre do passado e cheia do propósito dele. Mas essa decisão está em suas mãos.
Você vai continuar olhando para trás ou vai seguir firme no novo de Deus? Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E não guarde essa transformação só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Que Deus te fortaleça para viver o novo dele. Nos vemos no próximo vídeo.